Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. Ah, e não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É Carta Saudade Eli Correia @gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, uma mentira que custou uma vida. Meu filho Douglas, desde pequeno, demonstrava gostar muito de animais. Quando ele via um cachorro, quando ele via um gato na rua, ele ficava louco. Já queria ir lá brincar com o bicho. E uma vez, por pouco, ele não acabou sendo mordido por um cachorro, pois em um momento de distração minha, meu filho se aproximou de um cão e com apenas 3 aninhos de idade, sem entender o perigo, ele acabou pegando o cachorro pelo rabo. E se não fosse o dono puxar a coleira, meu filho com certeza ia levar uma tremenda mordida. E com 4 anos de idade, ele não parava de pedir para o pai e para mim que comprássemos um cachorrinho para ele. Todo santo dia, Douglas pedia um cachorrinho para ele. E ele tanto fez, que acabou nos convencendo e então começamos a procurar por um cachorrinho para dar de presente a Douglas. Em um dia, passando em frente a uma loja de animais, meu marido viu uma placa dizendo: "Doa-se filhotes. Doa-se filhotes." Então, meu marido entrou e ali, em uma gaiola, vamos dizer assim, muitos cachorrinhos, não eram cachorros de raça, vamos dizer que eram vira-latas, porém muito bem cuidados, muito bem tratados, todos já vacinados. E então meu marido entra naquela loja e acabou escolhendo um daqueles cãezinhos, um daqueles filhotes, e o levou para casa. Quando ele chegou com aquele cão, com aquele cachorrinho em casa, nossa, precisam ver a festa que Douglas fez. Foi a maior festa, foi a maior emoção. Ele parecia nem acreditar que o pai tinha levado de presente para ele um cãozinho, o seu tão sonhado cachorrinho. Dava gosto de ver a alegria do nosso filho com aquele filhote. E ele resolveu colocar o nome de Malhado, pois o cachorro era branco e tinha algumas manchas pretas no corpo e também uma mancha preta assim em uma das orelhas. Então ele disse: "É Malhado, o nome dele é Malhado." A vida de Douglas agora era o Malhado. Enquanto o cãozinho era filhote, Douglas o colocava para dormir em seu quarto em uma caixinha de papelão com uma flanela dentro para que ele não ficasse com frio, ao contrário, para que ele ficasse aquecido. Porém, era só eu e meu marido deitarmos que Douglas pegava o Malhado da caixinha e o colocava para dormir em sua cama. E quando amanhecia o dia e íamos acordar Douglas para ir para a escolinha, lá estava Malhado deitado ao lado dele, debaixo do cobertor. Acontece que Malhado foi crescendo, lógico, claro. E à medida que isso ia acontecendo, ele foi meio que destruindo nossa casa. Ele mordia o sofá, os pés das cadeiras, ele rasgava o tapete. E então eu conversei com Douglas e disse que estava na hora de colocarmos Malhado no quintal e não mais dentro de casa. E Douglas, apesar de não ter gostado muito do que eu falei, acabou aceitando, mesmo meio contrariado, mas aceitou. O que aconteceu é que nem eu e nem meu marido esperávamos que ele crescesse tanto, que ele cresceria tanto. Achávamos que ele ficaria um cachorro, vamos dizer, de pequeno para médio porte. Porém, Malhado virou um bruta cachorrão, mais ou menos do tamanho de um pastor alemão. E enquanto ele era pequeno, ele apenas brincava, pulava,
Mas agora ele havia se tornado um cachorro bravo. Com a gente dentro de casa, não. Com a gente, Malhado era o mesmo de sempre. Porém, qualquer pessoa que passasse um pouco mais perto do portão, Malhado já avançava com tudo. Ele pulava no portão, e se não fossem as grades, com certeza ele acabaria atacando a pessoa. Devido a isso, acabamos ganhando a antipatia de alguns vizinhos. Muitos reclamavam do barulho, outros achavam que deveríamos deixar o cachorro em uma coleira. Pois mesmo dentro de casa, pelo portão, ele poderia morder alguma criança desavisada que encostasse, que chegasse mais perto, mais próximo ali ao portão. E a maior alegria do nosso filho, que era Malhado, acabou se tornando um problema, um pesadelo para nós. E é claro que Malhado obedecia a mim e ao meu marido. Porém, em casa, quem tinha mais voz ativa com ele era o nosso filho Douglas. A gente precisava gritar com ele para obedecer, mas Douglas só falava. Às vezes nem falava, só olhava e o cachorro entendia. E o Malhado obedecia. O tempo foi passando. Douglas agora já com 9 anos de idade. E foi nessa época que a casa ao lado da nossa foi alugada para uma família. E a partir de então, passamos a ter problemas também com esses vizinhos. Acontece que esses vizinhos, que haviam se mudado para a casa ao lado da nossa, estavam com um filho recém-nascido. E com os latidos fortes e com os latidos altos de Malhado, o bebê, ele acordava, ele se assustava, ele acordava chorando. E não demorou muito para o vizinho vir conversar com a gente, reclamar do cachorro que não parava de latir. Só que não havia muito o que fazer. Como iríamos proibir Malhado de latir? Nós não tínhamos esse controle dele avançar em quem passasse ali na calçada, perto do portão. Meu marido e eu então começamos, inclusive, a pensar na possibilidade de arrumar algum sítio ou chácara de alguém para levarmos Malhado, pois sabíamos que mais cedo ou mais tarde poderia acabar dando uma confusão. Afinal, aquele vizinho não era o primeiro a reclamar do nosso cachorro e nem era o único, porém ele foi mais contundente, ele veio falar e bravo. Sabíamos que aquilo seria triste demais para o nosso filho dar um fim a Malhado, levá-lo para um sítio, encontrarmos alguém que tivesse alguma propriedade. Ele, Douglas, praticamente cresceu junto com o cachorro. O cachorro cresceu exatamente junto com o nosso filho. A situação foi ficando cada dia pior. E em uma noite, Malhado latiu tanto, latiu muito. Haviam alguns gatos andando pelo telhado e então naquela noite realmente Malhado passou dos limites. Inclusive, a polícia foi chamada por esse vizinho do lado. Eu e meu marido já tínhamos tomado uma decisão. Precisávamos levar Malhado embora de casa. Não tinha mais jeito dele continuar ali. Conversamos com um amigo que tinha uma chácara em Vinhedo. E esse amigo aceitou, de bom grado, levar Malhado para lá. Disse até que estava precisando mesmo de um cachorro assim em sua chácara. Um cachorro forte, um cachorro bravo. Meu marido e eu conversamos muito. E então decidimos fazer o seguinte: nós inventaríamos uma mentira para Douglas. Contaríamos para ele uma história. Falaríamos que Malhado, ele simplesmente fugiu, desapareceu, mas que ele não ficasse triste. Nós iríamos comprar um outro cachorro para ele. Ele não iria ficar sem o bichinho de estimação, não. Em uma manhã de sábado, eu chamei Douglas para ir comigo ao shopping, pois eu precisava tirá-lo de casa, enquanto meu marido levaria Malhado para a chácara, para a propriedade desse amigo em Vinhedo.
Então eu iria com Douglas ao shopping, iríamos aqui, iríamos ali, e quando meu marido já estivesse voltando, ele me ligaria. Então era hora de nós irmos embora do shopping. Ficamos praticamente o dia todo no shopping. E em um determinado momento, meu filho pediu para que fôssemos embora, pois queria ir para casa brincar com o Malhado. Eu fiquei então com o coração partido nessa hora, pois eu sabia que chegando em casa, meu filho entraria em desespero, porque o pai já estava chegando. E o pai iria dizer a ele que Malhado fugiu. Enquanto nós estávamos no shopping, o cachorro desapareceu. E isso tinha acontecido enquanto o pai guardava o carro na garagem. A garagem aberta para guardar o carro e ele, Malhado, sumiu. Só que quando eu e Douglas chegamos, o pai, ele simulou o desespero. Nossa, o Malhado sumiu, o Malhado desapareceu. O desespero do meu filho, o desespero de Douglas foi muito maior do que eu e o pai imaginávamos. Douglas quase entrou em estado de choque quando meu marido contou que Malhado havia desaparecido, fugido. Ele fez o pai pegar o carro e ficamos rodando por mais de 3 horas atrás de Malhado. Porém, eu e o pai sabíamos que não o encontraríamos, pois ele já estava nessas alturas lá na chácara do amigo, lá na chácara. Resolvemos 3 horas depois voltar para casa. Meu marido berrava dentro do carro para que continuássemos procurando por Malhado. Porém, o pai, meu marido, ele disse que não adiantava e no dia seguinte sairíamos de novo à procura do cachorro. E se caso não o achássemos, nós compraríamos outro para ele, um outro filhotinho. E foi aí que Douglas ficou uma fera. Ele disse que não queria outro cachorro. Eu não quero outro cachorro, eu não quero outro cachorro. Eu quero o Malhado. E implorou para que continuássemos procurando por ele. Mas meu marido resolveu voltar para casa. Até porque não iríamos encontrá-lo mesmo, porque nós sabíamos onde estava Malhado. Douglas, completamente transtornado com o sumiço do cachorro que tanto ele adorava. Ele chorava sem parar. Pensei, inclusive, que meu filho fosse passar mal de tanto chorar. Mas, por fim, indo para o seu quarto, e acredito que de tanto chorar, ele acabou pegando no sono. E do nosso quarto, ouvíamos os soluços, mesmo dormindo, do nosso filho Douglas. Meu marido e eu ficamos muito tristes. Chegamos a pensar, inclusive, em buscar Malhado, em trazer Malhado de volta. Porém, meu marido disse que era apenas uma questão de tempo. Isso é uma questão de tempo. Isso é uma questão de tempo. Logo, logo, ele se acostuma. E aí a gente traz um outro cachorrinho e você vai ver, isso vai passar. Eu acabei dormindo. Meu marido também acabou dormindo. E aquilo tinha sido exaustivo demais para nós, ver o desespero de Douglas, a nossa procura, quer dizer, para enganá-lo, porque podíamos procurar por onde fosse, nós não iríamos encontrar Malhado, porque ele estava na chácara. Então, durante a madrugada, fomos acordados com alguém batendo desesperadamente em nossa porta. Meu marido pediu que eu não me levantasse, pois ele olharia da janela, sim, da janela da sala, para ver quem é que estava batendo em casa a uma hora daquelas, quem é que estava ali batendo no portão. E então, assim que olhou pela janela, viu um dos nossos vizinhos, aliás, um dos únicos que a gente tinha amizade, e que parecia desesperado, batendo ali desesperado. Então meu marido abriu a janela e perguntou, algum problema? Por que você está batendo assim? O Douglas está em casa. Meu marido, claro, estranhou a pergunta. O Douglas está em casa? Respondeu que sim, estava dormindo no seu quarto. E quis saber o porquê da pergunta. O Douglas está em casa? O vizinho então lhe explicou que estava chegando em casa àquela hora, pois trabalhava até de madrugada. Porém,
Ao sair da rodovia Fernão Dias para entrar ali no Parque do Chaves, viu um atropelamento que tinha acabado de acontecer. E quando passou ao lado do corpo, viu que era o corpo de uma criança e ficou assustado, pois se parecia muito com Douglas. Meu marido agradeceu, disse que estava tudo bem e voltou para o nosso quarto. Eu, que ouvi toda a conversa, me levantei e fui dar uma olhada em Douglas para confirmar que realmente ele estava dormindo. Embora eu tivesse certeza que ele estava no quarto, mas para não ficar nenhuma preocupação no ar. Mas assim que eu cheguei no quarto de Douglas, eu levei um tremendo susto. Douglas não estava no quarto. Nossa, que isso? Bem, o Douglas não está aqui no quarto, não. Eu e meu marido ficamos completamente desesperados. Saímos de casa feito loucos, a pé mesmo, pois a nossa casa fica quase que paralela à rodovia Fernão Dias. E quando chegamos ao local daquele acidente, o corpo da criança, que o vizinho veio desesperado bater no nosso portão, o corpo já estava coberto. E então meu marido se ajoelhou e quando puxou aquele pano que cobria, o seu rostinho, cobria o seu corpo, mal conseguimos ficar em pé. O vizinho tinha razão. O vizinho não se enganou. Era Douglas mesmo. Aquele corpo, aquele corpinho de criança ali no chão, realmente era do nosso filho Douglas. Nosso filho, desesperado com o sumiço, o desaparecimento de seu cachorro, esperou apenas que eu e o pai pegássemos no sono e saiu para procurar Malhado. Ele pulou a janela e andando ali na beira da rodovia, procurando o seu cachorro, acabou sendo atropelado e morto. Foi triste demais, foi doloroso demais e é ainda até hoje. Nunca mais voltamos a ser felizes novamente. Tudo isso aconteceu porque tiramos de nosso filho o seu animal de estimação, Malhado, o cão que tanto ele amava. Veio um filhotinho, ele só tinha 3 aninhos. O filhotinho, eles cresceram praticamente juntos. Talvez se tivéssemos contado a verdade para ele pudesse ter ficado com raiva da gente, com a raiva, tivesse chorado isso e mais aquilo por um tempo, mas depois, quem sabe, tudo ficaria bem. E hoje nosso filho estaria vivo. Não fizemos nada por mal. Acreditem, não fizemos nada por mal com as reclamações dos vizinhos, e especialmente do vizinho do lado com aquele bebê recém-nascido. Tivemos então essa ideia de uma história, criar uma história que Malhado tinha fugido, desaparecido e que nós iríamos comprar um filhotinho para ele de um outro cachorro, mas a verdade é que mentimos. Nós tentamos enganá-lo, ele não aceitava e de madrugada, quando nós já estávamos dormindo, ele pula a janela e vai à procura de seu cachorro. Não fizemos nada por mal, não queríamos e nem imaginávamos que isso fosse terminar assim. Eu, meu marido, todos os dias nos ajoelhamos e pedimos perdão ao nosso filho, que com certeza está em um bom lugar. Pois foi por causa da mentira que inventamos, da história que criamos, que hoje ele não está entre nós. Que pena! Não imaginávamos que o amor de uma criança por um cão fosse tão grande assim, a ponto de levá-lo de nós. Perdão, meu filho. Perdoe seu pai e sua mãe. Essa é a minha história. História que, lamentavelmente, não foi a vida quem escreveu. Fomos eu e meu marido.
Que saudade de você! Uma mentira que custou uma vida. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.